Graças e paz a todos vocês, irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu quero ler aqui o Salmo 73, que fala do problema da prosperidade dos maus. Normalmente a gente tem essa dúvida do nosso coração, né? Puxa vida, Senhor, eu faço a tua vontade, eu cumpro com os seus mandamentos e eu não tenho a prosperidade que muitos têm, eu não tenho as possibilidades que muitas pessoas têm na vida. Então, olhando para o Salmo 73, é um salmo de Asaf, e é interessante porque ele nos traz a resposta a essa nossa insatisfação. Principalmente porque o ser humano é um ser insatisfeito, é um ser ingrato. Não tem como mudar isso. Isso a gente só muda no decorrer dos tempos, no decorrer do tempo vivido com Jesus, experimentado a graça de Jesus a ponto de termos um coração grato, de reconhecermos que Ele nos dá a provisão, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós e que Ele tem todo o amor de Deus por nós é incondicional. Mas a verdade é que nesse texto, e é muito interessante notar, ele começa dizendo assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Primeira coisa que eu aprendo aqui, e é uma coisa que eu gosto de falar na igreja: Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Glória a Deus por isso. Deus é bom. E o salmista, enfrentando uma crise sem precedentes, olhando para a vida dos enganadores, das pessoas más, mas que do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do ter, estavam muito bem, ele começa o seu Salmo 73 dizendo: com efeito, Deus é bom. Nós podemos querer enganar-nos e nos perguntar, por vezes, sozinhos nos nossos quartos, ou nos ambientes em que nós estejamos sozinhos: será que Deus é bom mesmo? E o salmista assume essa verdade suprema e grandiosa dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel. Deus é bom. Deus é bom para com Israel, Deus foi bom para Israel, Deus é bom para nós hoje também, para todos nós, para aqueles que Deus os encontrou, para aqueles que foram encontrados por Deus, para aqueles que assumiram que sem Deus nada podem fazer, nada têm, nada possuem, que Deus é o bem principal. É interessante que ele, na segunda parte do versículo 1, ele diz: para com os de coração limpo. Eu temo a dizer aqui que o salmista aqui, o Asaf, ele tinha consciência que nesse momento, nessa tribulação, nessa crise que ele estava passando, olhando para a vida dos injustos, mas que tinham coisas, que tinham bens materiais, ele era alguém de coração não tão limpo assim. Ele era alguém que estava olhando para as coisas do próximo, que não estava nem aí com Deus, dando para aqueles que davam as costas para Deus e que, na verdade, não tinham um coração limpo. Mas ele teve esse sentimento também no coração, o sentimento de dizer que Deus era bom para os que tinham o coração limpo. Na verdade, me parece que o salmista aqui tinha algo no coração que indicava que ele gostaria de ser como aquelas pessoas, como os ímpios. E é interessante que ele diz no versículo 2, quanto a mim, que com certeza tinha esse coraçãozinho, uma manchinha lá no meu coração, de dúvida, de inveja daqueles que possuem bens materiais, que são ricos, afortunados, etc. e tal. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olha só o que a inveja pode nos levar a que nós passemos pela experiência incrível
de que os nossos pés, como disse o salmista aqui, quase me resvalaram os pés. Quer dizer, ele estava ali no precipício e quase os seus pés se resvalaram e quase ele cai no precipício. E olha que interessante, ele fala que é contra ele, porque ele tinha esse sentimento. Agora, não é só ele que tem esse sentimento. Muitos crentes hoje na igreja possuem esse sentimento de olhar para outras famílias, de olhar para outras pessoas e ter esse tipo de inveja no coração. Isso é maldoso, isso é diabólico. Deus quer que nós sejamos gratos, Deus quer que nós sejamos pessoas que olhem para a ação de Deus e tenhamos fé em Deus, sabendo que Ele nos traz à memória as coisas boas, que Ele é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, que nos une, que nos faz como família da fé, que trabalha o nosso coração, que nos dá amor, que nos dá misericórdia, graça, nos dá perdão a cada dia, principalmente quando nós temos esse pensamento de inveja. A inveja é um veneno para a vida daquele que olha para o outro e quer desejar o que o outro tem. Aí ele diz assim no versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Olha que a inveja é como que fosse um câncer na vida da pessoa, que vai comendo a pessoa por dentro, né? Um colega meu falava carcomendo, vai carcomendo as pessoas por dentro, né? Vai comendo as pessoas por dentro. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Os perversos que não estão nem aí com Deus, que viram as costas para Deus, que zombam de Deus. Lembram lá do Salmo 1? Que diz exatamente daquele pessoal lá, né? Da roda dos escarnecedores, são esses mesmos, perversos, arrogantes, gente que não tem um pingo de humildade. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos por outros homens. Aqui dá a ideia de que o coração do salmista Asaf estava olhando para tudo isso, como esses caras vivem bem. Daí a soberba que os cinge como um colar, a violência que os envolve como um manto, os olhos saltam-se da gordura, do coração brotam-lhes fantasia, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Essa é a realidade daqueles que são arrogantes, daqueles que são perversos, que não estão nem aí para as coisas de Deus, que estão pouco se lixando para quem foi Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Mas, como toda história tem um fim, essa daqui teve um fim feliz. Asaf, depois de ter consciência de quem eram os perversos e os arrogantes e o fim deles, Asaf diz que, no versículo 17, em só refletir, 16 antes, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele começou a cair a ficha caiu. Aí ele disse, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e fazes cair na destruição. Esse é o fim do ímpio, meus irmãos. O fim do ímpio é esse. E Deus conhece aqueles que são ímpios, aqueles que não estão nem aí para Deus, para a sua palavra, para os seus preceitos, para os seus juízos. Mas eu queria me atinar nisso. Olha só, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O santuário de Deus aqui, a morada de Deus, o salmista entra na morada. E ali ele sente aquilo que Deus é para ele. E ao mesmo tempo ele tem a percepção daquilo que irá acontecer com os ímpios. Ele fala, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Atinei com o fim deles. Ele sabia que o fim do arrogante e do perverso é o inferno.
ele quase caiu. E muitas vezes acontece esse sentimento conosco também. Eu me lembro antes de converter que eu tinha esse sentimento no meu coração. Olhava para as pessoas mais ricas, invejava as pessoas mais ricas. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser arrogantes, não podemos ser perversos. Olhar para a prosperidade do outro e achar que nós somos pessoas que foram esquecidas por Deus. Jamais. O nosso coração tem que ser um coração grato. Grato a Deus por tudo que Ele fez por nós. Grato a Deus porque um dia Ele nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos trouxe lá do reino do Filho do seu amor. Ele nos trouxe do lamaçal do pecado e nos colocou firmemente sobre uma rocha. Então eu queria que nesse dia você pensasse nisso. Nós podemos enfrentar situações adversas, mas não vamos ser ingratos. Não vamos olhar aqui para aqueles que não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos por outros homens. Isso é passageiro, meus irmãos. E é passageiro por quê? Porque haverá um fim. Haverá aquele dia em que Deus, através de Cristo Jesus, virá julgar os mortos e os vivos e os mortos. Então, entre no santuário de Deus, entre no seu quarto, ajoelhe-se, peça para Deus tirar todo esse sentimento que possa haver no seu coração. E louve a Deus, agradeça a Deus, tenha um coração grato a Deus. E atine para o fim daqueles que não estão nem aí com Deus. Para aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, para aqueles que não são gratos a Deus, para aqueles que não querem saber de nada com Deus. Esses, Deus sabe o final deles. A nós cabe louvarmos, bendizermos, adorarmos a Deus e pregarmos a sua palavra, falar do seu amor, falar dos milagres que Ele tem feito na nossa vida. Passamos por dias difíceis, mas vamos atinar para graça, misericórdia e gratidão a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina, Pai, a não sermos arrogantes, presunçosos, pessoas que não têm humildade. Ajuda-nos, Pai, a não termos esses sentimentos no nosso coração. E que nós possamos, Pai, até experimentar esse quase que o salmista experimentou. Mas livra-nos, Senhor, de ter os nossos pés se desvairando para o precipício, Senhor, para o precipício. Tenha misericórdia de nós, Pai, e ajuda-nos a viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.